Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Começamos agora o terceiro trimestre do ano de 2024. Para quem nos acompanha aqui no programa de Educação Cristã Continuada, o tema deste trimestre é o Livro de Salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor! E o nosso primeiro salmo não poderia ser outro, o Salmo da Felicidade. O texto áudio está no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A leitura bíblica está no Salmo 1, versículos 1 a 6. A verdade prática nos ensina que os salmos são uma coleção de louvores e orações que transmitem paz aos corações e inspiram a louvar e confiar no Senhor. Antes de prosseguirmos para o estudo da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois com isso você informa para o algoritmo do YouTube que este vídeo é relevante, é importante, e dessa forma ele é recomendado a mais pessoas sobre os mesmos temas. Dessa forma você nos ajuda a espalhar a boa semente neste grande campo virtual missionário que é a internet. Neste gráfico, observamos onde os salmos se encaixam. Eles fazem parte da Bíblia hebraica, ou seja, o que nós chamamos de Antigo Testamento, e que os judeus chamam de Tanakh. Tanakh é uma sigla, na realidade. É uma sigla, o Ta se refere à Torá, o Na se refere aos Neviim, que são os livros históricos, poderíamos dizer assim, e Tanakh, os Ketuvim, que seriam os escritos. Portanto, os salmos eles fazem parte do mesmo grupo onde estão Provérbios, livro de Jó, Cânticos dos Cânticos, livro de Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, que na Bíblia hebraica formam um livro só, e o livro de Crônicas, que também formam apenas um volume na Bíblia hebraica. Esse, portanto, é o objetivo do nosso estudo: a lei, os salmos e os profetas. Essa é a tríplice divisão da Bíblia hebraica, e que nós encontramos Jesus mencionando, inclusive, usando esse mesmo termo aparece nos evangelhos: a lei, os salmos, os profetas. Salmos era o primeiro dos livros, o primeiro dos volumes desta divisão chamados escritos ou Ketuvim. Por isso, muitas vezes nós encontramos no Novo Testamento dizendo lei, salmos, profetas. Salmos, na realidade, abrange todos estes livros. O nosso objetivo de estudo, portanto, é apenas e tão somente o livro de Salmos. Na introdução do comentário, lemos que nesse trimestre iniciaremos mais um precioso período de estudo. Nosso objeto de exame será o livro de Salmos, que é uma coleção de hinos, orações, louvores poéticos e de sabedoria do antigo Israel. Os salmos nos inspiram a prestar adoração ao Senhor, a suplicar por sua atenção e a agradecer por seu socorro. Portanto, estudar os princípios desse livro gera em nossos corações esperança, traz consolo e ânimo, além de criar confiança nas promessas do Senhor. Nesta aula inicial, iremos realizar uma apresentação geral do livro, explicitando os autores, as datas, a organização e outros detalhes pertinentes e elementares. Na sequência, abordaremos o primeiro salmo, além de introduzir o saltério. Fala a respeito do nosso relacionamento com Deus a partir da perspectiva do caminho dos justos e dos ímpios. Primeiro tópico, portanto, fala do livro dos Salmos. Primeiro item, a formação. A formação deste livro
está em 3 momentos da história judaica. Primeiro, os salmos pré-exílicos, compostos antes da tomada de Jerusalém pela Babilônia. Segundo, a segunda parte, os salmos do exílio, produzidos durante os 70 anos de cativeiro, ou seja, do ano 606 a 536 a.C. Veja que esta data, ano 606, não se refere à tomada de Jerusalém pelos babilônicos, mas sim à destruição do Reino do Norte, as 10 tribos, cuja capital era Samaria. Sim, o período do exílio deve ser contado a partir daí. E por último, os salmos do período do Segundo Templo, inaugurado após o exílio, após a autorização do retorno dos judeus à Terra Santa. Portanto, o exílio babilônico é que faz a divisão dos diversos tipos de salmos. Temos então salmos pré-exílio, salmos do exílio e salmos pós-exílio. No segundo item, lemos sobre os autores, datas e classificação. Os títulos dos salmos, além de revelar a autoria, apresentam outros importantes detalhes. Primeiro, a natureza da poesia, quando aparece, por exemplo, em memória, como no Salmo 38. Também temos as instruções musicais, que aparecem em alguns salmos, como no Salmo 45, que tem uma introdução escrito: segundo a melodia, os lírios. São melodias desconhecidas para nós, mas muito presentes naquela época. Também temos os salmos de ocasiões, como no Salmo 51, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, ou seja, quando o profeta Natã veio repreender o rei Davi pelo seu crime contra Urias e Batseba. E temos também os usos dos salmos, para que eles se destinam, como nos salmos de 120 a 134, são chamados cânticos de romagem, ou cânticos de degraus, ou cânticos de romaria, poderíamos dizer assim. Eram os louvores cantados pelos peregrinos judeus quando eles iam a Jerusalém por ocasião das grandes festas, Páscoa, colheita, cabanas. Dos 150 salmos, temos conhecimento dos seguintes autores: Davi, temos 73 salmos da autoria dele; Asaf, os filhos de Corá, cerca de 10 ou 11 salmos; Salomão deixou 2 salmos; Moisés deixou 1 salmo, e temos ainda 2 personagens que pouco são mencionados na Bíblia, Emã e Etã, cada um deixou 1 salmo. Portanto, aproximadamente 50 salmos são de autoria desconhecida. A datação deles pode ser apenas presumida, ou seja, nós não sabemos quando eles foram feitos, se antes, durante ou após o exílio. Existem, claro, aqueles que se referem a ocasiões conhecidas, como o Salmo 51, que se refere a 2 Samuel capítulo 12. É pertinente salientar que, tecnicamente, o livro de Salmos não tem capítulos. Na sua escrita original, ele tem uma escrita corrida. Ele não tem divisões em capítulos. A organização do texto bíblico em capítulos não existia na época do Antigo Testamento. Era o texto corrido. Então você tinha, por exemplo, o rolo do livro do profeta Isaías. Aí você tinha o texto corrido, sem versículos, sem capítulos. Sendo assim, por sua natureza ínica e de escritos poéticos, os salmos já se encontravam organizados individualmente. Eles se inserem como capítulos apenas para fins de contagem e de organização da escritura, não sendo, portanto, apropriado nós dizermos capítulo 15 de Salmos. Temos que dizer Salmo 15, Salmo 11, Salmo 1, Salmo 100, Salmo 150 e assim por diante. Neste momento introdutório, convém didaticamente ressaltarmos uma palavra que aparece muito nos Salmos, a expressão Selá. Ela aparece 71 vezes, quase todas nos Salmos de Davi. Não há uma tradução exata dessa palavra. Muitos estudiosos hoje são praticamente unânimes quanto à natureza musical, ou seja, era uma palavra que tinha um significado musical, indicando provavelmente uma pausa no canto para a entrada de instrumentos, uma espécie de interlúdio. Destacamos que algumas versões bíblicas excluíram esse termo, como a Almeida Revista Atualizada, ARA, utilizada nesta lição. Por outro lado, a versão King James manteve essa palavra. Também a Nova Versão Internacional traduziu o termo selá para pausa. Jesus autenticou, ou seja, ele ratificou que esta parte da Bíblia é canônica, é verdadeira,
quando ele menciona lei, profetas e salmos em Lucas 24, versículo 44. Obviamente, aqui Salmos, ele não está se referindo somente aos 150 salmos, ele está se referindo a toda aquela divisão que nós já falamos anteriormente, que começa com o livro de Salmos. Por sua natureza poética, o livro está recheado de figuras de linguagem. Por sua natureza pessoal, em cada composição teremos muito do pensamento e dos sentimentos de seus autores. Porém, destacamos o seguinte: todos eles foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo, inclusive ao escrever os chamados salmos imprecatórios, que são aqueles nos quais o autor roga a Deus para que castigue seus inimigos. É essencial distinguir o contexto de cada salmo para a melhor compreensão de sua mensagem. No terceiro item, falamos sobre a divisão e organização. Qual a divisão dos salmos? O primeiro livro de Salmos vai do 1º ao 41. O segundo livro vai do 42 ao 72. O terceiro livro, do 73 ao 89, o quarto livro vai do 90 ao 106, o quinto livro, do 107 até o último Salmo 150. Mas qual o motivo desta divisão? A explicação é bem simples. A semelhança entre a conclusão desses livros, ou seja, a forma como eles terminam, indica o encerramento de uma linha de pensamento e o começo de outra linha de pensamento. E outra parte que nos ajuda a entender por que essa divisão em 5 partes e não em 6, 7 ou 10. Essa organização está relacionada aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco ou Torá. Ou seja, podemos dizer que o livro de Salmos é uma miniatura expandida da Torá. Assim como a Torá são 5 livros, nós temos aqui no livro dos Salmos uma miniatura da Torá. Essa divisão em 5 capítulos, em 5 partes, melhor dizendo, ela aponta para os 5 livros da Torá. Os salmos ainda se organizam em 2 grandes categorias. Primeiro, salmos de lamento, que expressam dor e tristeza. Eles falam do clamor de uma alma sofrida a Deus. E quantos de nós já não passamos por isso? As tristezas e lamentos do ser humano muitas vezes não encontramos palavras para expressar a Deus. Porém, no livro de Salmos, nós encontramos estas palavras. Podemos fazer do livro de Salmos muitas vezes a nossa oração a Deus. São tipos de salmos que aparecem demais nos livros 1, 2 e 3. E temos também o Salmo de Louvor. São poemas de alegria e celebração a Deus. Esse é o tipo de salmo que aparece nos livros 4 e 5 do livro de Salmos. É óbvio que não vamos dizer que nos livros 1, 2 e 3 temos apenas lamentos. Também há passagens de louvor. E não vamos dizer que no Salmo de Louvor, nos livros 4 e 5, não temos passagens aqui e ali que falam de lamentos. Claro que temos. Porém, estamos falando da característica geral que aparece nestes livros. Passemos então ao segundo tópico, o Salmo 1. Ele é conhecido como o Salmo dos Salmos. Ele possui a função de servir como introdução a todo o livro. Ele trata de forma poética do nosso relacionamento com Deus, a partir da convivência que temos com justos e ímpios. O Salmo 1 pertence ao livro 1, que, como vimos, com exceção dos Salmos 1, 2, 10 e 33, é todo creditado a Davi, esta primeira seção. Quanto à classificação, temos um salmo de sabedoria, conhecimento, um salmo didático. É um salmo que visa explicar às pessoas sobre um determinado assunto. O Salmo 1 situa-se entre os aproximadamente 50 salmos com autoria desconhecida e igualmente desconhecida da sua data. Porém, estudiosos apontam que o texto é, no mínimo, da época do profeta Jeremias, ou seja, lá pelo século 7 a.C., por causa de uma semelhança entre Jeremias 17, 5 a 8, com o Salmo 1, com uma parte do Salmo 1. O segundo item fala sobre a felicidade do justo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A expressão bem-aventurado foi traduzida do hebraico para o grego como Makarios.
É o mesmo termo usado por Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurado, portanto, significa feliz ou então muito feliz. O Salmo 1 é uma bela obra. Seu estilo de repetição é próprio da literatura hebraica. Este saltério trabalha o dualismo entre duas ideias, o protagonismo do justo e a conduta do ímpio, para ao final destacar a virtude do justo. Uma pessoa feliz em Deus não segue o conselho de pessoas más, rejeita a influência daqueles que desprezam a vontade de Deus. Portanto, uma pessoa feliz, que já encontrou o sentido da sua vida em Deus, é alguém que não pratica o que é errado. Essa é a maior lição deste salmo. Você quer ser feliz? Faça aquilo que agrada a Deus. Veja que é algo estranho. Geralmente as pessoas imaginam que ser feliz é poder fazer o que nós queremos. Mas aqui o salmo está dizendo, não é assim. Se você fizer somente o que você quer, você será infeliz. Para você ser feliz, tem que fazer o que Deus quer. Veja que no texto o termo pecadores funciona como um tipo de especialização da categoria dos ímpios. O que são os ímpios? São pessoas cujas condutas são frontalmente contrárias à santificação que devemos viver. O ímpio é não pio, ou seja, não tem piedade. É aquele que transgride leis, se corrompe e, procurando tirar proveito pessoal, seja em coisas simples ou complexas, não se importa com o próximo e, assim, quebra os 2 mandamentos ensinados por Jesus em Mateus 22, 36 a 40. O servo de Deus não segue alguém assim, mas lhe rejeita toda a influência. Ainda aprendemos que aquele que é feliz em Deus não se mistura aos escarnecedores. O que seriam essas pessoas? São aqueles que não têm o menor respeito por Deus e pelo próximo. Eles não apenas pecam e transgridem normas, mas eles zombam de Deus e daqueles que buscam viver de forma justa e correta. Então aqui o termo escarnecedor, ele não quer dizer uma simples zombaria, um tipo de escárnio, não. Aqui está se falando do pecador, que ele vive no pecado, ele se orgulha de viver no pecado, ele faz questão de ostentar o pecado como se fosse uma medalha, como se fosse algo bom, como se fosse algo que ele deveria espalhar aos 4 ventos. Então veja que é diferente daquele tipo de pecador que peca, sabe que está errado, não tem forças para deixar de pecar e procura o máximo possível esconder o seu pecado. Estes não. Os escarnecedores, eles fazem questão de espalhar aos 4 ventos que eles pecam contra Deus e contra os homens e que gostam de fazer isso e se alegram de fazer assim. Então o que o Salmo está dizendo é: bem-aventurado, feliz aquele que não se junta com esse tipo de gente. O terceiro item, o prazer encontrado na lei do Senhor. Antes, o seu prazer, prazer do homem justo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que é feliz em Deus tem na Bíblia a sua fonte material e espiritual de prazer. Diferente dos povos pagãos, cujo contentamento estava em cultos idólatras e promíscuos, os judeus observavam a lei e eram monoteístas. O Evangelho é boas novas de alegria. Como eles eram monoteístas, eles adoravam apenas um Deus, coisa que não existia nos outros povos da época. Portanto, se o Evangelho é boas novas de alegria, não há sentido em uma vida cristã estressada e melancólica. Precisamos reaprender o verdadeiro sentido da nossa fé. O Evangelho representa boas novas de alegria. Não há sentido em uma vida cristã carrancuda e tensa. É um paradoxo algumas pessoas dizerem: eu tenho Deus na minha vida, mas são infelizes. Mostram um comportamento infeliz, um comportamento que não atrai as pessoas para o Evangelho. A felicidade daquele que fala o Salmo 1 não é um sentimento, não é um estado temporário de bem-estar espiritual. É uma condição permanente que decorre do fato de conhecermos ao Senhor. Terceiro tópico, o sucesso do justo e o fim do ímpio. Aqui, o salmista utiliza a questão da árvore
e da palha, para mostrar a diferença entre o destino do justo e o destino do ímpio. Ele, o justo, é como a árvore plantada junto a correntes de águas ou ribeiros de águas, que no tempo certo ou no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha, ou pragana em algumas traduções, é a mesma coisa, que o vento dispersa, o vento espalha. Na segunda parte deste salmo, veja que o autor compara o justo ao ímpio utilizando as figuras da árvore e da palha, expondo a diferença entre a força da primeira e a fragilidade da segunda. Dessa forma, faz um contraste entre a prosperidade do justo e a destruição do ímpio. Alguém poderá olhar isso e dizer: mas parece que não é assim na vida real. Parece que os ímpios é que estão sempre por cima. Parece que os ímpios é que sempre se dão bem. Parece que tudo para eles dá certo, enquanto que para os justos tudo dá errado, tudo é com dificuldade, tudo é com muita dor, com sofrimento. Como é que pode isso? Então aqui o salmista está utilizando essas figuras para nos mostrar que, no final dessa estrada, no final desta jornada, nós veremos a diferença. O ímpio que nesta vida gozou, aproveitou todos os bens, o ímpio que nesta vida viveu se regalando no pecado, viveu como se Deus não existisse, será espalhado, será dispersado como a palha, enquanto que o justo será como a árvore, sempre verdejante, sempre dando seus frutos. O salmista descreve um belo jardim, onde há fartura de águas, árvores viçosas e frutíferas. Assim, aquele que é feliz em Deus será colocado num lugar de abundância espiritual, produzirá muitos frutos e terá sucesso em tudo aquilo que realizar. Por sua vez, os ímpios são comparados à palha lançada ao vento, ou seja, plantas mortas, secas, sem valor. Portanto, o autor contrasta a fecundidade da árvore com a natureza inútil da palha. No segundo item desse terceiro tópico, lemos que os ímpios não triunfarão. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista esclarece que os ímpios agem de forma oposta aos justos. Por essa razão, os perversos não prevalecerão no juízo. Que juízo é esse? Aqui, claro que ele está falando tanto do juízo de Deus nesta vida, quanto no juízo final, quanto no fim de todas as coisas, Deus julgará a todos, crentes e descrentes, ímpios e justos. Com isso ele está dizendo, os ímpios, eles serão reprovados no julgamento de Deus. Embora muitas vezes os ímpios se infiltrem entre os justos, eles não poderão permanecer no meio deles para sempre. A parábola do joio e do trigo trata exatamente sobre este assunto. Em Mateus capítulo 3, versículo 12, vemos o João Batista anunciando que ele, ou seja, o Messias que eles esperavam, tem a pá nas suas mãos, limpará a sua eira, ou seja, o lugar onde da colheita, e ele recolherá o seu trigo no celeiro, se referindo obviamente aos justos, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Com isso, ele está apontando para o quê? Para o julgamento dos ímpios e para o tormento eterno deles. Deus conhece o justo, pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que lemos aqui no terceiro item deste tópico. Com isso, o salmista quer passar uma verdade fundamental. Você que é justo, não se preocupe. Deus sabe, Deus conhece. Ele sabe de todas as coisas boas que você fez. Mesmo que o mundo não reconheça, mesmo que as pessoas não deem valor, mas Deus sabe. E é isso que importa. O salmista termina o salmo primeiro mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, ensinando que o caminho de retidão e o caminho de impiedade são determinados pela relação que cada pessoa nutre com o Senhor. Deus é onisciente, conhece o caminho de cada indivíduo. Esta afirmação se refere a um relacionamento pessoal entre Deus e seus filhos.
Por outro lado, o salmista conclui que a natureza falsa e temporária da alegria e da prosperidade do ímpio terá um final de tristeza e destruição. O pregador Jonathan Edwards resumiu este salmo, talvez inspirado por eles, nesta frase: a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Que verdade maravilhosa! Concluímos a nossa aplicação pessoal, aprendendo que podemos ser felizes cultivando a comunhão com Deus e a prática de bons hábitos, dentre eles a oração e a meditação na Bíblia. Com isso, chegamos ao final do estudo deste primeiro salmo, começando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical no programa de Educação Cristã Continuada. Você também é convidado a se tornar um aluno da maior e melhor escola do mundo na igreja da sua preferência, estudando pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe esta boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.